Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto no capítulo 34 do livro, tá? Falando sobre ótica geométrica. Então, só rememorando, nas aulas passadas nós falamos basicamente sobre a natureza da luz, como ela se comporta, falamos sobre reflexão e refração, e agora a gente vai falar sobre raios luminosos, fontes de luz, e a gente vai falar também nesse capítulo sobre espelhos e lentes. Então é um conteúdo que vocês veem bastante no dia a dia de vocês, tá? E a gente vai falar um pouco das características físicas desses fenômenos. Pois bem, então primeiro a gente vai conceituar alguns pontos importantes aqui, tá? O primeiro deles a gente vai chamar aqui um objeto como qualquer coisa de onde emanem raios de luz, tá? Então, a gente pode ter isso daqui, a gente falou nas primeiras aulas que esse objeto ele pode ter luz própria, tá? Que é quando a luz é emitida pelo objeto, certo? E a gente pode ter também uma fonte de luz, e esse luz própria é o que a gente chama de fonte de luz primária, tá? E a gente pode também ter uma fonte de luz secundária, que é quando na verdade existe uma luz que é emitida por uma outra fonte, e essa luz ela é refletida por esse objeto, e a luz que emana desse objeto a partir dessa reflexão é o que chega no observador, tá? Então a gente vai observar aqui, ó, no ponto P existe um objeto, e desse objeto estão saindo raios luminosos em todas as direções, tá? Então aqui, por exemplo, nesse ponto P, a gente não tem como determinar a princípio, se o ponto P ele é uma fonte de luz primária ou secundária, tá? Mas a gente tem como afirmar que é um objeto e que desse objeto estão saindo raios luminosos. Alguns desses raios luminosos estão chegando até o olho do observador. Então, uma coisa que a gente vai ver é que um aparato interessante dessa questão da reflexão, né, é a reflexão em uma superfície plana. Então a gente já sabe o que é reflexão, a gente já sabe o que é refração, e a princípio a gente pode ter a reflexão em uma superfície plana. Nesse caso, você tem o objeto na frente do espelho, tá? Então o objeto no ponto P, e a imagem ela é formada atrás do espelho. Todos os raios que saem do objeto do ponto P, eles são refletidos, certo? Sempre com o mesmo ângulo, porque o espelho é um espelho plano, tá? Então são sempre com o mesmo ângulo. E o objeto, a imagem P' está à mesma distância do espelho do que o objeto que está no ponto P, tá? Eles têm a mesma distância, se é um espelho plano, tá? E a imagem se forma atrás do espelho. Na próxima aula a gente vai falar sobre essas características, como é uma imagem que se forma na frente do espelho, atrás do espelho, tá? Um outro ponto interessante que a gente vai falar nesse primeiro vídeo, que é um vídeo mais introdutório do assunto, é da refração de uma superfície plana. A gente sabe que a refração é quando a luz ela passa de um meio material para outro, e por isso ela sofre desvio devido às diferentes velocidades que essa luz tem nos diferentes meios materiais. Então considere que uma luz está sendo emanada desse objeto no ponto P, e ao passar do meio material A para o meio material B, ela sofre um desvio de modo a se afastar da normal, tá? Então eles estão divergindo. Nesse caso, onde é que é formada a imagem que está sendo observada por esse observador aqui? A imagem ela está sendo formada
o que acontece? O observador ele não vê o objeto no ponto onde a luz está saindo. Por quê? Porque a luz ela diverge ao passar do meu material para o meu A, do meu material A para o meu material B, perdão. Então, nesse caso, a imagem ela é formada num ponto P', que está mais próximo da interface do que o ponto P, tá? Então, aqui a gente vai ver depois, nas próximas aulas, alguns exemplos disso. Por exemplo, um pescador que vai pescar com arpão. Então, ele tem que lançar o arpão de acordo com a posição que o objeto está, que o peixe está, e não de acordo com a posição que ele está enxergando o peixe. Então a gente vai falar sobre isso quando a gente for ver aquela aula de simulações e exercícios. Lembrando que alguns alunos pediram o link, eu esqueci de colocar, mas eu vou colocar no Classroom o link daquelas simulações para vocês assistirem, tá? E fazerem em casa e tal, cada um fazer da maneira que achar melhor. Pois bem, então, como eu estava falando, a construção da imagem, né? A construção da imagem quando de um espelho plano, ela é feita da seguinte forma, né? Ora, existe um objeto que está aqui no ponto P, tá? E a imagem, como eu já estava falando lá no slide anterior, a imagem formada por esse objeto no ponto P, devido a um espelho plano, ela é formada no ponto P', certo? Como ela é formada atrás do espelho, ela é chamada imagem virtual. Então, anota aí, imagem virtual é aquela que é formada atrás do espelho, tá? Então essa é a primeira característica importante quando a gente fala de espelhos, espelhos tanto planos quanto esféricos. E a distância do objeto é a mesma distância da imagem. A gente vai ver quando a gente for falar de espelhos esféricos que isso não acontece quando a gente fala de espelhos côncavos e convexos. Mas no espelho plano, a distância entre o objeto é a mesma distância da imagem e elas vão ter o mesmo tamanho, tá? Então, quando você se olha no espelho, você se vê de cabeça para cima. Então, a imagem, quando ela é formada de um espelho, ela pode ser direita ou pode ser invertida. Nesse caso, ela é uma imagem direita, porque você está vendo a imagem de cabeça para cima, né? Pode ser aqui, podemos dizer assim. Então, algumas regras importantes, né, de sinal, a gente vai falar aqui, ó, que diz assim: quando o objeto está no mesmo lado da luz que incide sobre a superfície refletora ou refratora, a distância do objeto S é positiva, caso contrário ela é negativa. Então, a imagem ela é virtual quando ela é formada atrás do espelho e, nesse caso, o sinal é negativo. Se ela for uma imagem real, tá? Uma imagem real, então essa imagem ela é formada na frente do espelho. E aí a gente convenciona o sinal positivo para isso, tá? Esse estar na frente ou atrás é o que ele diz que a imagem está do mesmo lado da luz que emerge da superfície refletora ou refratora, certo? E tá bom? Então, por essa primeira aula é isso, tá? A gente vai falar nessa próxima aula, que também vai ser postada hoje, sobre a reflexão à superfície esférica. A gente falou as principais características da reflexão à superfície plana, tá? A gente vai falar sobre mais características que também se aplicam, mas aí a gente vai voltando. E essa primeira aula é isso, deu para ter um preâmbulo do que a gente vai ver nesse capítulo. Esse capítulo é um pouco mais curto, vão ser apenas 4 aulas, tá? 2 eu vou postar já nessa quarta-feira
se tudo der certo. E as outras duas, se tudo der certo ainda essa semana, se não, no máximo até segunda-feira, tá bom? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.